Uma boa notícia nessa sexta-feira. Eu acho que demorou muito, tá? Podia ter acontecido antes, mas aconteceu hoje, antes tarde do que nunca, né? O Davi Alcolumbre promulgou o PL da dosimetria, né? Você lembra, na sexta-feira, na quinta-feira passada, que era véspera do feriado do dia 1º de maio, né? Teve a votação da dosimetria, o veto foi derrubado. A partir daquele momento, haviam 48 horas úteis, né, para o Lula vetar, para o Lula promulgar a dosimetria. Ele poderia ter promulgado isso, seria segunda e terça-feira. Só que o Lula não fez nada, o que era esperado que ele não faria. Portanto, a partir de quarta-feira, o Alcolumbre já poderia ter promulgado o PL da dosimetria, né? Aí ele demorou e coisa e tal, mas promulgou hoje, antes tarde do que nunca, né? E agora isso vai ser publicado no Diário Oficial da União e aí está valendo. A partir de sexta-feira, a partir de hoje, vai estar valendo a publicação no Diário Oficial da União, vai estar valendo essa nova lei. Aí como é que muda agora? O que vai acontecer? Não é automático, tá? Mas a expectativa é que muita gente vá para casa aí do 8 de janeiro, seria uma coisa realmente muito boa. Vamos entender direitinho como é que é o procedimento aqui e o que muda, né, para o pessoal do 8 de janeiro. Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapsu e essas notícias foram sugeridas por Recheio de Fraldinha Eleitoral, Pizza com Sabor de Peleleca e várias outras pessoas. Obrigado aí o pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó. Davi Alcolumbre promulga PL da dosimetria e abre caminho para a redução de pena de Bolsonaro. Então, a redução de pena do Bolsonaro vai ser muito pequena, tá? Tem gente falando que o Bolsonaro foi condenado a 27 anos de cadeia e vai cair para 3 anos de cadeia, para 2 anos de cadeia, alguma coisa assim. Não, vocês estão fazendo confusão entre o tempo total de pena e a prisão em fechado, a prisão fechada, tá? Hoje o Bolsonaro está condenado a 27 anos de cadeia, 27 anos de pena total, mas que ele vai ficar na cadeia em regime fechado mesmo são 3 anos e pouquinho. Aí, no caso do Bolsonaro, vai cair realmente de 3 anos e pouquinho para 2 anos e pouquinho, tá? Mas a pena total dele vai cair de 27 anos para 23 anos, 22 anos, alguma coisa assim. Não é uma redução tão grande assim não, tá? No Brasil tem isso, tá? Vocês sabem, se você for condenado por uma pena grande, na verdade o tempo que você fica preso mesmo, é um tempo pequeno dentro dessa pena total, tá? Mas essa pena toda é importante para o Bolsonaro por uma série de motivos, tá? Embora ele não esteja preso em cadeia, né, depois desses primeiros 2 anos e coisa e tal, ele continua, por exemplo, inelegível, tá? A lei da ficha limpa é o prazo total da pena, você fica inelegível mais 8 anos. Então, ou seja, nesse período todo, os 27 anos hoje, mais 8, ou seja, basicamente o Bolsonaro que já está com 70 anos de idade, ele nunca mais poderia ser candidato a nada, né? Então, é um absurdo. A gente sabe que essa lei vai ser cancelada, essa condenação do Bolsonaro não tem base nenhuma, isso vai ser cancelado. Mas o problema principal aqui é esse, não diminui muito para o Bolsonaro. Agora, para o pessoal do 8 de janeiro, sim, diminui bastante, porque não apenas reduz os crimes lá de abolição ao Estado de Direito e golpe de Estado, né, reduz bastante ali, como ainda tem um redutor de 1/3 a 2/3 por crime multitudinário, tá? Então vamos entender aqui a lei direitinho o que é, né? Como eu falei, foi publicado no Diário Oficial hoje, então a expectativa é que os advogados... Isso é outro ponto, isso não é automático. Cada advogado de cada condenado agora vai ter que redigir um pedido para recálculo da pena. Existem 2 caminhos que os advogados podem fazer, tá? Os advogados podem fazer o caminho de pedir recálculo da pena ou podem pedir a revisão criminal. Se pedir recálculo da pena, cai com o próprio Alexandre de Moraes, cai na primeira turma. Aí eu não sei como é que vai ser, tá? Porque, lembra, o recálculo de pena é feito pelo Alexandre de Moraes mesmo, ele que faz a coisa ali, né? E aí vai depender de como é que a Carmen Lúcia e os outros forem seguir esse troço. A gente sabe que houve um acordo para ser aprovada essa dosimetria, mas ainda assim é arriscado, né? A maior parte dos advogados pretende pedir revisão criminal, porque aí cai na segunda turma. Aí não se sabe com quem vai cair. Se cair com o Fux, por exemplo, beleza. Se cair com o Fux, está ótimo. Se cair com o André Mendonça, também creio que está ótimo. Cássio Nunes, a mesma coisa. Se cair com o Toffoli ou com o Gilmar Mendes, eu não sei. Não sei como é que eles vão reagir nesse caso. Então, vai depender um pouco de como é que vai ser essa revisão criminal. Eu, se fosse advogado, entraria com revisão criminal, mas eu não sei. Cada advogado, vocês que confiem no seu advogado sabe qual é
a melhor maneira de tratar cada caso, porque nem todos os casos são iguais, tem casos e tem casos. A gente tem costume de simplificar muito as coisas quando trata de caso jurídico na internet de forma geral, né? Quando qualquer processo desse jurídico, se você for ver o que tem ali, tem muito mais coisa do que é falado na internet. Então, é muito mais complexa a coisa, o advogado tipicamente vai saber informar o melhor nesse caso aqui, né? Então, o importante é isso, foi promulgado, a dosimetria está valendo. Agora, o que está valendo exatamente, tá? Eu peguei aqui no site do Senado Federal a versão que foi efetivamente promulgada agora, tá? Então tá aqui o que foi aprovado mesmo agora, né? Eu vou começar pela outra parte, essa primeira parte aqui é da progressão de regime, mas eu vou explicar primeiro essa segunda parte aqui, ó. O capítulo 2 do título 12 da parte especial do decreto 2848, que é o Código Penal, essa parte, esse título 12 aqui é justamente a parte da Lei de Segurança Nacional. Os crimes contra a democracia, contra o Estado de Direito e não sei o que lá, Estado Democrático de Direito, essas porcariadas tudo, devia ser extinto essas coisas, não devia ter existido isso. A Lei de Segurança Nacional devia ter sido simplesmente revogada. Mas enfim, isso está no Código Penal. O que está dizendo aqui ó, é que esses artigos, que é o 359A, 359L, 359M, 359 não sei o que lá, né? Aqui, ó, passa a vigorar acrescido dos artigos 359MA e 359MB. Tá virando uma festa o Código Penal de retalho, né? Mas tá aqui, ó. 359MA. Quando os delitos deste capítulo estão inseridos no mesmo contexto, a pena deverá ser aplicada, ainda que existente o desígnio autônomo na forma de concurso formal próprio de que trata a primeira parte do artigo 70, vedando-se a aplicação do cômputo cumulativo previsto na segunda parte desse dispositivo e no artigo 69 do Código. Eu vou explicar para vocês. Quando você realiza mais de um crime ao mesmo tempo, né? Por exemplo, quando você entra numa casa para roubar, você tem invasão de domicílio e você tem o assalto, né? O roubo, né? Então, tipicamente, isso pode ser considerado de duas formas. Pode ser considerado como cômputo material ou cômputo formal. O cômputo material, que ele fala aqui, será feito desígnio de uma forma formal próprio, ou seja, você pega a maior pena entre as duas penas que estão ali naqueles dois crimes, tá? Isso já é o padrão, já era para ser sempre assim, tá? O material só quando você tem desígnio autônomo, você quis invadir a casa e ao mesmo tempo você quis roubar. Não faz sentido, você quis invadir a casa para roubar alguma coisa, né? Então, assim, esse tipo de coisa já deveria ser normal, mas eles estão explicitando aqui por quê? Porque no caso do pessoal do 8 de janeiro, eles colocaram que ataque violento ao Estado Democrático de Direito e golpe de Estado, como se fossem duas coisas independentes. Sendo que não, as pessoas elas queriam protestar, na verdade não queriam nenhuma coisa nem outra, tá? Não queria nenhuma coisa nem outra, mas se queria uma e a outra tá embutida naquilo ali. E esse é o principal fator, porque esses crimes da Lei de Segurança Nacional têm penas muito altas. Isso que deu as penas de 17 anos, de 14 anos para o pessoal lá. Então o que eles estão dizendo aqui é que você não vai considerar mais as duas coisas somadas, você vai simplesmente pegar a maior pena, tá? E aqui, ó, artigo 359b. Quando os crimes previstos nesse capítulo forem praticados em contexto de multidão, é o tal do crime multitudinário, que foi um absurdo ter sido aplicado nesse caso, a pena será reduzida de 1/3 a 2/3, desde que o agente não tenha praticado ato de financiamento ou exercido papel de liderança. Então, além disso, além de juntar o 359L com o 359M, que são as maiores penas desse pessoal, ele também reduz 1/3 a 2/3, tá? Então, quem é que vai decidir se vai ser 1/3 ou se vai ser 2/3? Exatamente o juiz, tá? Por isso que eu falo, o pessoal que vai pedir recálculo de pena, quem vai decidir isso vai ser o Alexandre de Moraes. Ele pode escolher qualquer número entre 1/3 e 2/3 ali. É lógico que 2/3 é melhor, você reduz muito mais a pena, né? Tipicamente você tem um cálculo para fazer nisso daí, que é a gravidade da pessoa, se a pessoa é réu primário, tem uns critérios para você escolher. Mas em última análise, o juiz que vai decidir, né? E a revisão criminal, isso vai para a outra turma, existe o risco de você ter uma diminuição maior lá, eu acho que vai ter uma diminuição maior lá, né? Então, mas repara que isso daqui é só no contexto de multidão, então a gente está falando só do dia 8 de janeiro. Então, para o pessoal do dia 8 de janeiro, as penas que hoje são 17 anos, 14 anos, não sei o que lá, vai cair para 4 anos, 5 anos, e 4 anos, 5 anos,
o pessoal já cumpriu mais de um sexto da pena, já tá em liberdade. Então, ou seja, para o pessoal do 8 de janeiro resolve o problema com muita facilidade isso daqui, tá? Essa parte aqui. Além disso, você tem uma outra parte aqui que é o seguinte: havia sido aprovada uma lei para endurecimento da progressão de regime, tá? Hoje a progressão de regime é assim, olha só. Artigo 112, a pena privada de liberdade será executada de forma progressiva, ou seja, você tem progressão de regime, né? Aqui, ó, a pena privativa de liberdade será executável de forma progressiva, não sei o que lá, e a progressão será determinada quando o preso tiver cumprido ao menos 16% da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido sem violência ou a pessoa ou grave ameaça. Então, se você tiver cometido o crime sem violência e sem grave ameaça, você progride de regime com 16% da pena. Ou seja, você fica muito pouco tempo na cadeia. Só que não é o caso lá. Por quê? Porque houve violência, né? Houve quebra-quebra. Quebra-quebra é violência, né? Então, nesse caso, não encaixaria isso daqui. Aí qual que é a lógica que eles colocaram aqui? Ó? Se o apenado for réu primário e for condenado pela prática de crime mediante o exercício de violência ou grave ameaça, salvo em relação aos crimes previstos no título 2 da paz, mas deverão ser cumpridos ao menos 25% da pena. Então, ou seja, eles na verdade afastaram esse caso aqui para a situação em que só se não for o título 12 do dispositivo especial da lei. Então, ou seja, tirando esses crimes. Então vai continuar sendo 16% aqui para o pessoal que foi preso pelo 8 de janeiro, né? Por que para o Bolsonaro faz pouca diferença? Para o Bolsonaro faz pouca diferença porque, primeiro, ele não tem essa redução de 1/3 a 2/3 aqui, que é só para o crime de multidão. O caso dele não é crime de multidão, né? Então, no caso dele, vai haver apenas essa combinação do crime de atentado ao Estado Democrático de Direito e golpe de Estado, né? É um absurdo, porque o Bolsonaro também não fez nenhuma dessas coisas, mas para ele a única vantagem dele seria essa. Aí só cai de 27 para 22 anos a pena total dele, né? Agora, todo o resto aqui aplica-se a todo mundo, então ele também vai ter uma condição de sair da cadeia mais cedo, de progredir de regime mais cedo. Mas isso aqui já é o valor atual, tá? Ou seja, o que muda é que com as outras leis aprovadas, o cumprimento de pena seria mais extenso, né? E daí o Bolsonaro fica na regra anterior nesse caso aqui. Então, assim, para o pessoal do 8 de janeiro vai resolver tudo e os advogados vão entrar agora com ações para revisão criminal ou para recálculo de pena, e vamos ver o que vai acontecer a partir daqui, né? Eu espero que realmente... A gente sabe que o pessoal da STF, eles queriam botar essas penas altíssimas nesse pessoal, porque eles queriam matar o bolsonarismo, mas não conseguiram. Então não faz sentido isso aqui virou até um problema para eles, porque está mais do que na cara que isso aqui é violação dos direitos humanos, esse pessoal do 8 de janeiro, a forma como eles foram presos, né? Então, eu não sei não, eu tenho a impressão que o pessoal na STF está doido para liberar esse pessoal do 8 de janeiro. Agora que tem um motivo, a aprovação da lei da dosimetria, eles vão liberar todo mundo. Mas vamos ver o que vai acontecer, né? E, de novo, o pessoal do 8 de janeiro. O Bolsonaro e o resto das pessoas que foram, entre aspas, investigadas pelo, entre aspas, golpe do Alexandre de Moraes, infelizmente, a situação é mais complicada. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.